Que atire a primeira pedra quem nunca fez um teste de personalidade e quando leu o resultado ficou assustado. Meu Deus, alguém estava me espiando o tempo todo. Se você é uma buscadora, um buscador de autoconhecimento, sabe muito bem do que eu tô falando. Nesse vídeo aqui, eu vou te apresentar as reações mais comuns quando a gente descobre o nosso tipo de personalidade. Oi, tudo bem? Eu sou a Mari do Carinhosamente e eu trabalho com uma ferramenta chamada Eneagrama. Para quem não sabe, o Eneagrama nos apresenta 9 tipos de personalidades diferentes. Se você ainda não conhece essa ferramenta, eu vou deixar aqui em cima um vídeo para que você possa acessá-la, entender como que funciona e principalmente qual é a importância de você descobrir qual é a sua personalidade. E se você gosta muito de fazer testes de personalidade, gosta de se conhecer, gosta, de saber como você funciona, tá sempre procurando se entender, se desenvolver, provavelmente você já fez algum teste e na hora que leu o diagnóstico do teste, falou assim: meu Deus do céu, tinha alguém me monitorando, tinha alguém me espiando esse tempo todo, porque não pode ser. A pessoa conseguiu, inclusive, identificar o que acontecia lá na minha infância. Todas essas reações assustadoras, felizes, essa coisa meio dúvida, será mesmo que eu sou essa personalidade? Tudo isso surge porque nós, seres humanos, amamos nos descobrir. Principalmente quando a gente entende que a partir dessa descoberta da nossa essência, da nossa personalidade, é que a gente consegue entender os padrões de comportamento. Por que a gente faz o que a gente faz no dia a dia e como isso pode atrapalhar ou pode ajudar a nossa vida. Esse é o principal ponto do porquê o Eneagrama, por exemplo, é uma ferramenta extremamente completa. Ele nos ajuda a entender as nossas principais motivações do dia a dia. E aí eu vou te apresentar nesse vídeo o que acontece com cada um dos tipos de personalidade do Eneagrama na hora que identifica a sua personalidade, seja por meio de um teste, seja por meio de um atendimento, de um curso, quando cada um descobre qual é o seu tipo, qual é a sua reação. E eu quero te convidar, inclusive, se você não conhece a ferramenta, como eu falei, assista o vídeo anterior. E ao mesmo tempo, se você já sabe o que é o Eneagrama, se você já sabe qual é o seu tipo, vou fazer um combinado aqui contigo. No final desse vídeo, eu quero que você deixe um comentário lá embaixo dizendo se uma dessas reações aqui que eu apresentei fez sentido para o seu tipo do Eneagrama ou se você teve uma reação totalmente diferente disso. Mas antes de começar, eu quero te lembrar que, na verdade, essas reações, às vezes, elas vão depender muito da forma com a qual a gente conheceu a própria ferramenta. Muitas vezes, muitas pessoas chegam, nesses processos de autoconhecimento já tendo muitos estereótipos. Ah, tal tipo de personalidade é muito ruim, tal tipo é muito estranho, aquele lá é muito dramático, aquele outro é muito preguiçoso. E quando a pessoa identifica o seu tipo de personalidade, acaba sabendo que é um desses tipos, a gente tem uma resistência um pouco maior aí, porque é muito difícil, a gente querer se enquadrar num estereótipo ruim. Muitas pessoas ficam, meu Deus, como é que eu vou admitir agora que eu sou esse tipo do Eneagrama? Uma vez que as pessoas, ou a maioria das pessoas falam, que ele tem esses ou aqueles defeitos. Então o que eu vou te apresentar, na verdade, é uma visão mais abrangente das reações mais comuns, até porque para eu aprofundar todos esses pontos, esses tópicos aqui, a gente precisa entender exatamente qual é a raiz da personalidade, quais são as suas nuances, quais os seus desenvolvimentos e todo esse conteúdo completo eu abordo lá no meu curso de desenvolvimento. Agora aqui eu vou te apresentar as reações mais básicas, mais rápidas que acabam acontecendo. E lembrando, que isso não é uma regra, mas são as reações mais comuns e eu trouxe isso de experiências, conhecimento e principalmente ao longo desses anos atendendo com o Eneagrama, eu pude perceber como cada tipo de personalidade, acaba aceitando ou renegando aí o seu próprio tipo. Então eu vou começar a falar aqui sobre a personalidade tipo 1. Geralmente, o tipo 1, quando ele descobre o seu tipo de personalidade, a coisa instintiva que ele acaba fazendo é justificar todas as suas atitudes.
O tipo 1 é aquele que vai dizer, não, pera, mas só um minutinho, tem um negócio que tu tem que entender, sabe por que eu ajo dessa forma? E o tipo 1 instintivamente começa a achar que ele tem que explicar todos os porquês, do porquê que ele age assim, e ele começa, né, todos os detalhes, não, mas acho que isso tu não entendeu, porque obviamente o tipo 1 é aquela pessoa que vai querer sempre, né, ser vista, ser entendida como uma pessoa boa, justa e correta, e é claro, identificou, ao mesmo tempo já surge, né, aquele julgador, vou me explicar para que vocês entendam tudo muito bem ao meu respeito. O tipo 2 de personalidade geralmente tem duas reações principais. A primeira delas é realmente não se reconhecer. Então é muito comum o tipo 2 ler os comportamentos, né, as atitudes da personalidade e falar assim, eu não sou essa pessoa tão querida, tão legal, tão fofinha, que tá sempre ajudando todo mundo. O que passa na minha cabeça é diferente do que aquilo que as pessoas estão vendo. Até porque o tipo 2 entende, né, as reais motivações do porquê que ele acredita, que ele tem que sempre fazer tudo pelos outros. Então, o primeiro passo, né, do tipo 1, do tipo 2, geralmente é negar um pouco e não se identificar. Agora, uma vez que o tipo 2 se identifica, é um processo um pouco dolorido. Imagine que por muito tempo você agiu da forma como você agiu. E aí quando você descobre que toda aquela presteza que o tipo 2 tem de auxiliar as pessoas, né, de ser muito atencioso, muito atenciosa, muitas vezes está literalmente ligada àquilo que o tipo 2 sente que é uma falta de amor. Ele acredita que ele tem que fazer as coisas para se sentir amado. Então, para alguns tipos 2, é um choque muito grande descobrir que esse tempo todo, toda aquela, né, situação de ser muito querido, muito querida para as pessoas, na verdade, vinha aí preencher uma falta de amor. E essa identificação pode levar um tempo para cair a ficha, para aceitar, justamente porque é algo mais dolorido. O tipo 3 é aquele que, em geral, vai amar sua personalidade. É aquele tipo que vai dizer, é o quê? O melhor? O que tá no topo? O sucessudo lá? Aquele que busca sucesso? Eu sou essa pessoa aí, gente, com certeza. Alta performance, não, é a minha cara. Mas eu sempre preciso lembrar que os dois extremos são ruins. Quando a gente fala, né, do extremo de uma pessoa não gostar da sua personalidade, não querer ser ela de nenhum tipo, de nenhum jeito, isso não é tão legal assim. Mas o contrário também é verdade. Quando a pessoa se apega ou se apaixona demais pela sua personalidade, significa que talvez ela ainda não entendeu que às vezes a sua personalidade está impedindo justamente que ele possa ser uma pessoa mais autêntica possível, que é o caso, por exemplo, do tipo 3. Então, às vezes, né, tem uma certa paixão pela sua própria imagem, quando, na verdade, ao longo do tempo, ele vai entender e vai descobrir que essa imagem que foi gerada, na verdade, é justamente o que impede ele, né, de avançar e de se desenvolver. Já a personalidade tipo 4 também vai ter mais ou menos aí duas reações. A primeira vai ser uma reação de vítima. Meu Deus do céu, era isso mesmo, o tempo todo, agora eu entendi por que eu era desse jeito. E o tipo 4 entra justamente naquilo que ele quer apresentar para o mundo, tentando aí chamar uma atenção. Ó vida, ó céus, olha como é difícil ser compreendida ou compreendido pelas pessoas. E aí vai ter o outro tipo 4, que na verdade não vai querer se encaixar no seu tipo de personalidade. Imagine que o tipo 4 exatamente está buscando ter a sua identidade e ser uma pessoa diferente das outras, né? Ele quer chamar a atenção mostrando que ele tem um valor ali de identidade de uma forma diferenciada. Se eu me enquadrar nesses tipos 4, eu já não vou ser uma pessoa tão especial assim, porque além de mim, tem vários outros tipos 4 no mundo. Então também tem essa reação, né, do tipo 4 que não quer de jeito nenhum se encaixar, porque ele acha que muitas vezes ele vai perder toda essa questão especial de ter uma identidade original. Já o tipo 5 é aquele que geralmente, quando se descobre tipo 5, acaba se achando superior às outras pessoas. Porque aí ele confirma essa sensação, essas vivências e esses comportamentos relacionados a não acessar o seu coração. É como se o tipo 5 pensasse assim:
Realmente, gente, olha só, enquanto o pessoal aí tá se debatendo nessa questão das emoções, enquanto a galera aí tá sempre, né, muito envolvida com os relacionamentos interpessoais, eu não me deixo ser afetada por essas situações, eu não me deixo ser afetada pelas pessoas, eu vou buscar o conhecimento, vou buscar ter uma vida mais lógica e em geral, não é uma regra, mas o tipo 5 vai sempre ter uma sensação ou um ar de superioridade, porque ele percebe ou ele acredita que viver a vida, né, de uma forma mais lógica é o que faz ele ser melhor do que as outras pessoas. Já o tipo 6, no processo de identificação, é aquele que vai ficar em dúvida. Mas o tipo 6 ele vai ficar se perguntando, porque ele tem às vezes medo de decidir qual é o seu tipo de personalidade. E eu sempre aviso, né? Tipo 6, identificação é diferente de decisão. Quando você olha no espelho, por exemplo, você simplesmente se identifica. Você não precisa decidir se você é aquele reflexo ou não. É a mesma coisa relacionada ao seu tipo de personalidade, ao enneagrama. Você observa os comportamentos, você percebe que você é assim. Não tem nenhuma decisão a ser feita. E o tipo 6 geralmente fica, né? Não, mas eu também tenho um negocinho parecido com aquele tipo lá. Não, mas naquele momento, ai gente, tô em dúvida. E assim, ele vai arrastando muitas vezes a sua oportunidade de se identificar e mudar ou começar, né, o seu processo de desenvolvimento. O tipo 7 é aquele que geralmente vai achar legal. Tipo, 7 vai olhar para tudo que a personalidade 7 tem de bom. Ah, o otimista sou eu, essa sou eu. É aquele que faz, né, sempre muito entusiasmado. Ah, essa daí sou eu. O tipo 7 não vai querer olhar muito, né, ou de imediato, não vai se apegar àquelas questões relacionadas à necessidade de mudança e olhar para aquilo que precisa ser visto para começar a ser transformado. E é o tipo 7 é aquele que vai se achar ali, né, legalzão. E muitas vezes é justamente isso que ele precisa. Ele vai se achar legalzão, mas à medida que começa a entender e estudar a sua personalidade, é que as fichas também vão caindo referente aquilo que precisa ser transformado, porque todos nós, todos os tipos do enneagrama têm qualidades e têm situações, questões, comportamentos, vivências que nos trouxeram alguns padrões ali que vão nos impedir de avançar. Então todo mundo tem os dois lados, a coisa boa e também aquilo que precisa ser olhado com carinho ali, a nossa sombra que precisa ser colocado luz para que a gente consiga mudar a forma como a gente vive, como a gente toma as nossas decisões. O tipo 8 é aquele que geralmente quando fala, né? O tipo 8 do enneagrama é aquele que prefere ser temido do que ser amado. Aí os tipos 8, não, é isso. Aquele lá, o poderoso, assim, o que controla, sou eu. Essa daí sou eu. De carteirinha. Por quê? Justamente quando identifica essa personalidade de força, traz para o tipo 8 a sensação que ele gostaria de causar nas pessoas, que é, eu sou uma pessoa muito forte, não mexam comigo. Mas é claro que à medida que vai estudando o enneagrama, vai se permitindo se transformar, é que a gente consegue, o tipo 8 consegue olhar e perceber que no fundo, essa capa aí de todo poderoso tá escondendo um coração inocente, um coração fofinho, né? Eu sempre brinco que os tipos 8 são tipo uns ursinhos de pelúcia por dentro, mesmo que por fora eles estejam ali com essa capa de durão, de durona, querendo, né, cuidar para não serem magoados novamente. E o tipo 9 também geralmente vai ter duas principais reações. A primeira delas vai ser mais relacionada a gostar. Ah, eu olhei e gostei. Mas tem até uma certa indiferença, sabe? Ah, li ali, esse aqui sou eu mesmo. Eu sou isso aqui mesmo, tá? É isso aí, tá tudo bem. E não tem nenhuma outra reação relacionada à sua identificação, não tem nenhuma vibração, não tem nenhuma tristeza. Não, isso é o que é, a vida é assim mesmo e a gente aceita. Agora, vai ter os tipos 9, que muitas vezes tiveram, né, até ou por ter ouvido alguma coisa relacionada à personalidade ou por ter identificado
as perdas que aconteceram na sua vida por estar há muito tempo repetindo os padrões negativos da personalidade 9, que é o esquecimento de si. Então, quando eles se identificam com o tipo 9, sentem uma sensação de vergonha, não é bem uma vergonha, é tipo uma espécie de incômodo, como se fosse assim, nossa, isso me incomoda. Olhar para essa personalidade e ver que no fundo eu sou assim, me traz um certo incômodo, um certo desgaste, e inclusive, se eu aceitar que eu sou essa personalidade, muitas vezes eu vou estar puxando para mim a responsabilidade de agora mudar, de agora tomar uma atitude, ter uma transformação na minha vida. Então, rola também aí, né, no tipo 9, uma sensação incômoda na hora da sua descoberta. E aí, como eu falei para vocês, tudo isso vai depender de vários outros fatores, como por exemplo, o nível de desenvolvimento em que a pessoa está. Quando a pessoa não tem nem consciência dos seus padrões de comportamento, ela tem mais dificuldade para se identificar. Quando ela já entende, já percebe que por algum motivo ela está repetindo os mesmos padrões, está procrastinando, não consegue avançar, nunca se sente segura na sua vida, seja na carreira, seja nas relações, ela está entendendo já que de alguma forma ela toma atitudes e não consegue sair desse ciclo negativo, ainda que ela não conheça a sua personalidade. Só que quando ela conhece, descobre o Eneagrama, descobre o seu tipo, ela entende, poxa, era isso o tempo inteiro, agora eu entendi o que eu preciso fazer para me conhecer e dominar a minha personalidade. E é aqui que a grande transformação acontece, quando a gente se impacta pela nossa personalidade e percebe muitas vezes que a partir dessa descoberta, seja ela difícil, seja ela, né, uma justificativa, seja ela algo muito legal, muito alegre, que a gente acabou gostando, é esse primeiro passo que a gente precisa para começar a entender, conhecer a nossa personalidade, depois começar a dominá-la, para que nós possamos entender o motivo de cada um dos padrões de comportamento da nossa vida. E sim, a descoberta é apenas o primeiro passo. E agora eu te pergunto uma coisa. Você, que já sabe o seu tipo do Eneagrama, acabou aí dando match com os tipos de reação que eu falei? Se combinou, se deu certo, conta aqui pra mim embaixo. Fala, Mari, foi isso aí, eu sou tal tipo e aconteceu exatamente igual. Ou, se foi totalmente contrário, eu quero te convidar a também comentar aqui embaixo para que eu conheça mais dos outros tipos e de várias outras reações que acontecem na hora da identificação da personalidade. E outra coisa que eu quero te pedir é para que você mande esse vídeo aqui para alguém que está nesse processo de desenvolvimento, que quer começar a entender a sua personalidade, quer inclusive, né, descobrir qual é o seu tipo de Eneagrama. Quem sabe, quando a pessoa descobre aqui quais as reações, ela também lembra o que aconteceu com ela na hora, né, que ela tá lendo ali sobre o seu tipo de personalidade, e quem sabe fica muito mais fácil aí da pessoa também identificar qual tipo ela é. Tá certo? Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo aqui, como eu já falei, deixa o seu comentário, mas ativa também as notificações, porque toda semana eu tô trazendo vídeos novos, trazendo para vocês muito conteúdo sobre Eneagrama, sobre personalidade, sobre o conhecimento e desenvolvimento da nossa personalidade e principalmente para que a gente possa trazer de forma prática para a nossa carreira e para as nossas relações. De nada adianta a gente se conhecer se não for para trazer para a prática, né, uma transformação de vida. Tá certo? Um beijão e até o próximo vídeo.